Glória a Deus. Quero só complementar a palavra que o Alex trouxe para nós, falando de esperança, e não dá para falar de esperança se não ir lá em Josué 1. Josué 1, ele fala de coragem e de esperança, de ânimo para as nossas vidas. E nós queremos começar o nosso ano tendo ânimo, tendo coragem e tendo esperança. Aqueles que esperam no Senhor, confiantemente receberão. Deus fala a Josué: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dando, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixes, nem te desampare. Sê forte e corajoso, porque tu falarás a este povo e dar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para que teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Senhor, esta é a tua palavra. Mais uma vez, Deus, que essa palavra venha nos dar esperança. No nome de Jesus. Morre Moisés e Josué, que era seu servo, caminhava junto com Moisés. E talvez muitas vezes que caminhamos com algumas pessoas, nós somos um pouco acomodados, né? Nós até aprendemos alguma coisa, mas deixa para ele. Deixa que o outro faz, não é assim que nós fazemos? Muitas vezes, com o nosso líder. O líder faz, você só ajuda. Mas, não, a responsabilidade é com ele. Mas nós temos que adquirir a sabedoria. Porque uma hora uma hora é você, uma hora vai faltar. E aqui faltou Moisés. E Deus deu uma ordem a Josué. Meu servo morreu, está morto. Agora passa esse Jordão. Agora é com você. E como o Alex estava ministrando, tem coisas que nós deixamos. Talvez nós estamos enfrentando ou nem queremos enfrentar, porque nós nunca queremos enfrentar, né? Quem que gosta de enfrentar um problema? Ninguém. Ninguém gosta de passar uma dificuldade, ninguém gosta de passar uma luta. Mas é preciso passar. É preciso passar para atravessar o Jordão. E nós só vamos atravessar se nós tivermos fé, se nós tivermos coragem, se nós tivermos ânimo de fazer. Hoje, esses dias, eu estava conversando em casa, tomando café e conversando com a minha esposa, e a gente estava ouvindo
uma live de manhã, um devocional, e eu comecei a dizer para ela: olha, não adianta nós estudarmos, ficamos estudando, planejando, pondo só no papel. Porque senão nós vamos chegar um dia, nós vamos morrer e a coisa está no papel. Nunca vai sair. Porque nós queremos ser perfeitos. Não, só vou se eu estiver pronto. E nós precisamos nos posicionar. A hora que eu tiver lá em cima, a hora que eu tiver com faculdade e tal, eu vou conseguir fazer. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós fazemos a faculdade e continua no papel. Nós vamos estudando e vai ficando sempre ali. E não nos posicionamos. E a esperança morre. Aquilo que estava no nosso coração vai morrendo. Vai chegar uma hora que eu falo, não tenho mais idade, não consigo mais. Nós precisamos nos posicionar. Ter esperança que Deus está conosco. Dar um passo de fé. Todas as coisas da nossa vida, toda decisão, todos os planos, entre um casal, entre uma família. Eu tenho planos para 2023, mas não pode ficar no papel. Porque senão todo ano vai ser a mesma coisa. 2023, 2024, 2025 e vai indo. E até a volta do Senhor Jesus está no papel. Está todo ano dizendo, olha, eu orei, agora vai, esse ano vai, e nunca vai. Não, esse ano eu prometo que desde o dia 1º eu vou começar algo e vai até o final. Eu começo a ler a Bíblia, eu leio 1, 2 capítulos, aí eu já pulei o dia 2, já pulei o dia 3, até dia 5 ainda vai. Depois, não, aqui não deu tempo e vai indo. E eu não leio a Bíblia inteira num ano. São promessas que às vezes nós fazemos ao Senhor. Só promessas. Mas nós precisamos colocar no papel. E tirar do papel. E pôr em prática. Eu sempre gostei das aulas práticas. Eu aprendia mais do que na teórica. Teórica é tanto falatório. E na hora de fazer, não vai ter a prática. Na prática você aprende. O teórico você ouve. Na prática você aprende. Uma palavra de esperança de Josué. Ser forte e corajoso. O Senhor fala com ele aqui. Ser forte e corajoso. E o Senhor está falando para você hoje. Então somente ser forte e corajoso. Vai em frente. Tire seus projetos do papel. E vai. Eu não sei o que você tem sonhado para a sua vida para esse ano 2023. Ou se você já até parou de sonhar. Ah, não. Isso não é para mim, não. Deixa para o outro lá. Ele consegue, ele consegue fazer porque ele tem um carro, ele consegue fazer isso, ele consegue fazer aquilo porque ele tem um carro. São desculpas que nós vamos dando. Hoje tem Uber, hoje tem tudo. Uber hoje ajuda bastante, né? Te deixa na porta de casa, deixa na porta de onde você vai. Nós não fazemos porque não queremos. As desculpas. Quem sou eu? Eu sempre costumo dizer, quando a pessoa fala assim, quem sou eu para fazer? Fala, eu sou filho do Deus Altíssimo. Aquele que reina, aquele que venceu, está comigo, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Somos vencedores, todos nós somos vencedores, todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. Posso não conseguir hoje, posso não realizar hoje, mas não posso perder a esperança de um dia conseguir.
De uma hora vai sair. Estava no congresso superando limites. E eu ouvi uma palavra de alguém que dizia que, um pastor falando, que ele tentou várias vezes passar. Todo ano tentava entrar na UB e passava, estudava e nunca passava na UB. Advogado. Hoje era um juiz. Ele falou, até que quando chegou, aí ele ainda brincou. Não foi dessa vez de novo. Mas ele pediu estratégia para o Senhor e Deus deu estratégia. Começou da forma de estudar e ele conseguiu passar. E hoje ele ajuda pessoas com apostilas. Ele ajuda pessoas a passar nas provas da vida. Não posso perder a esperança. Não podemos perder a esperança. Cristo é a esperança para as nossas vidas. Ele é a esperança. Em todo tempo. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada conseguimos. Eu vou pelas minhas forças, eu consigo pelas minhas forças. Até um certo ponto você pode até conseguir algumas coisas pelas suas próprias forças. Mas você não dá continuidade se Cristo não tiver. Se Cristo não estiver no nosso barco, ele vai afundar. Se não tiver a fé e a esperança no nosso coração, tudo vai mal. Mas se nós tivermos fé e esperança, tudo vai bem. Tinha uma musiquinha que fala, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Lembra o irmão Adilson cantando na igreja. Ele está com o Senhor. Mas ele cantava, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Glória a Deus. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Palavra de esperança, de Josué. Gente, quer vencer? Aqui está o manual. O manual do crente. A palavra do Senhor. Aqui tem tudo. Dizem os estudiosos que aqui tem até receita de bolo. Deus deixou tudo para nós aprendermos. Não aprendemos se nós não queremos. Não fazemos se nós não queremos. Mas se nós não lemos a palavra, se nós não buscarmos na palavra, que é a palavra do Senhor para as nossas vidas, nada vai bem. Nunca vamos chegar a lugar nenhum. Mas se firmarmos na rocha, nós vamos vencer em nome de Jesus. Que Deus abençoe. 2023 abençoado para a sua vida. E quero declarar na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, nesse ano 2023, um ano cheio de esperança. Esperança. Né? Muitos brincam que a esperança é a última que morre. Porque ela não morre na nossa vida, só morre se nós deixarmos. Deus abençoe. Amém, amados. Trazer uma palavra breve para você, depois dessas duas palavras abençoadas para o nosso coração. E eu quero falar da fé, a importância da fé no novo ano. Né? A palavra de Deus, ela fala muito claramente que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O apóstolo Paulo falou isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 11.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ou em outra versão, a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 1. Uma das coisas que nós precisamos para esse novo ano é fé. Às vezes as coisas que nós vemos, ouvimos, não nos trazem tanta esperança. Mas nós não somos daqueles que caminham por aquilo que vemos. Nós caminhamos por aquilo que cremos. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Porque por meio dela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador do que os buscam. É galardoador dos que o buscam. Deus tem prazer em abençoar aqueles que o buscam. Deus tem prazer em te abençoar. Feche seus olhos. Senhor maravilhoso, Pai, diante desta palavra que fala de fé, fala da importância da fé, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, transmitir a Tua graça, transmitir a Tua presença, transmitir o Teu Espírito e nos ajudar a ter fé nesse novo ano, Pai. Em fé em meio às dificuldades, fé para tomar a decisão certa, fé para convicção, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós, fé para guiar a nossa família como sacerdote do lar, fé para guiar a nossa casa como crente, daquele que quer viver para agradar a Deus. Que a Tua presença santa se manifeste no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, amém. A lista da fé é enorme. Nós falamos aqui de Abel, nós falamos de Moisés, falamos de Noé, de Abraão, de Jacó e de tantos outros, mas tem tantos outros heróis da fé. O livro dos heróis da fé continua sendo escrito. O livro dos heróis da fé continua fazendo homens e mulheres de Deus novos heróis da fé. E é importante que nós entendamos isso. O Senhor nos mostra que homens que abriram mão de tudo para lhe agradar e honrar o Senhor sofreram, mas perseveraram até o fim. Deixaram ensinos de fé, de perseverança, de certeza no coração, de que as promessas de Deus eram mais importantes. As promessas de Deus para nós são maiores do que os conflitos e as lutas que enfrentamos diariamente. Não é impossível viver por fé. Não é uma coisa também inalcançável. Mas é uma coisa que exige disciplina. É uma coisa que exige abnegação. É uma coisa que exige crer nas promessas de Deus. Sabe? Foi assim que muitos creram e viveram. Para aquele Jesus que veio e morreu na cruz. Aqueles que viveram por fé nessa terra. E aqueles que vivem por fé, a palavra de Deus fala que o mundo não é digno dessas pessoas. Sabe? E é importante nós entendermos isso. São pessoas que fazem a diferença. Pode ser uma pequena diferença, mas impactante e marcante em uma vida. Em uma vida. Tem missionários e homens de Deus que durante a sua vida alcançaram poucas pessoas.
Mas o impacto deles na vida dessas poucas pessoas foi tamanho, que essas poucas pessoas alcançaram multidões para Deus. Porque Deus separou homens de fé. Porque Deus escolheu pessoas que resolveram viver para o agradar. A nossa fé não é simplesmente uma religião. A fé cristã não é formada de adesões. Não existe adeptos à fé cristã. O cristão é aquele que experimentou uma mudança de vida, uma conversão, um novo nascimento e decidiu viver para Cristo. Decidiu que a sua vida a partir daquele momento seria transformada através de boas obras, através de um serviço à casa do Senhor, através de uma vida consagrada. A graça de Deus, ela envolve amor, bondade, sabedoria, misericórdia, perdão, justiça. Ela chega até nós quando nós acreditamos que Jesus é o Senhor. Ou seja, a salvação chegou pela fé e não pelo esforço humano. É pela graça mediante a fé, diz a palavra de Deus. Por aquilo que Jesus fez. Seja fortalecido por aquilo que Jesus fez. A sua fé não precisa aumentar ou ver grandes coisas acontecendo nessa terra, mas pelo conhecimento daquilo que Jesus realizou. O que é preciso para ter fé? Como manter a nossa fé em tempos difíceis? E aqui eu deixo 3 lições para a sua vida. Primeiro, alimente-se da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, entregue o controle para Deus. Descanse em Deus. Dê o controle para Ele. É um verdadeiro ato de fé que nós precisamos exercitar dia após dia. Senhor, toma, minha vida é sua. Pertence ao Senhor. Faz dela o que desejar. Meu emprego é do Senhor. Meus bens pertencem ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Use o Senhor. Terceira lição, tenha uma vida de oração. O conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus fortalece a nossa fé. Minha mensagem de esperança para a sua vida hoje: viva pela fé. Tenha um 2023 na fé, fortalecido, cheio da esperança de Jesus, munido pela sua palavra, consagrado por uma vida de oração e com passos guiados pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse novo ano. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Em nome de Jesus.